O autoconhecimento pode ser a melhor ferramenta para o sucesso. Eu tenho gravado uns vídeos aqui no canal falando sobre autoconhecimento e empreendedorismo. Eu acredito que o autoconhecimento seja uma das melhores ferramentas para que um empreendimento dê certo, para que esse empreendedor dê os seus passos e aquilo realmente se fortifique. Esse ponto de vista do autoconhecimento, eu falo ele mais para pessoas como eu, que saíram do nada, né? Então, eu fui uma pessoa que eu não fiz faculdade. Eu estudei, fiz o ensino médio, mas eu nunca quis fazer faculdade. Eu sempre pensava assim, cara, eu vou ficar, sei lá, 5, 6, 7 anos estudando um negócio para depois, quando eu for trabalhar, na prática, aquilo ser totalmente diferente daquilo que eu estava estudando. Porque, bem ou mal, eu via isso na escola, né? Então, a gente estudava e, no fundo, a gente não usava nada daquilo na nossa vida. Então, eu achava que estudar e fazer faculdade seria mais ou menos a mesma coisa. Então, eu achava meio que perda de tempo. E eu nunca quis, de fato, estudar. Nunca quis fazer faculdade. E eu nasci numa família muito simples, então não se tinha grandes motivações para o estudo e tudo mais. Uma família simples, assim, sem muita estrutura, digamos assim, para que eu tivesse uma profissão. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 15 anos e sempre corri atrás, né, das coisas e tudo mais. Mas eu nunca pensei, assim, que eu queria ter uma profissão. Eu quero ter tal profissão, como geralmente muitas pessoas pensam. Eu nunca pensei nisso. Eu fui simplesmente vivendo. Tinha que sobreviver, né? Tinha que comer, tinha que se vestir, então tinha que ir trabalhar. Não tinha muito tempo para também ficar querendo fazer faculdade, porque não tinha condições financeiras para isso. Então, eu falo que o autoconhecimento para uma pessoa que saiu de uma situação assim é maravilhoso, porque você daí começa a colocar uma certa motivação dentro de si de que você é capaz. Porque só o fato de eu não ter estudado, feito faculdade, já criou em mim uma crença limitante de que só pessoas que tinham feito faculdade é que realmente prosperavam na vida. Então, vejam só isso já criou uma limitação em mim. E muitas vezes a gente cria várias limitações dentro da nossa cabeça por causa do meio que a gente está inserido. Então, o autoconhecimento vai permitir a gente ver quais são essas limitações e nos libertar dela. Quando uma pessoa vem de uma família que é estruturada, onde essa pessoa teve capacidade de fazer faculdade, os pais ajudavam, bancavam essa faculdade, essa pessoa tinha uma estrutura para fazer tudo aquilo, quando ela vai empreender, às vezes dá muito mais certo, porque ela desde sempre teve uma estrutura que foi permitido ela se desenvolver na vida. E tem pessoas que não têm estrutura nenhuma, que foi que nem meu caso, eu não tinha estrutura. Então eu tive que construir a minha própria estrutura. E essa construção veio do autoconhecimento, porque daí eu acabei explorando quais eram as minhas fraquezas. E aí essas fraquezas, quase todas crenças limitantes de que eu não era capaz, ou de que eu não merecia, ou de que eu não podia. E o autoconhecimento foi permitindo eu olhar para isso. A técnica mais eficaz e, digamos que a primeira técnica de autoconhecimento é a observação de si mesmo. Ou então a autoobservação, que é você colocar atenção para dentro de si mesmo, para o indivíduo, né? Para nós como indivíduo. Então, é necessário ter uma observação do que a gente pensa, por exemplo, né? Os pensamentos que eu tenho. Então eu vou empreender, daí começo a gravar um vídeo e começo a achar, não, mas não ficou bom. Mas eu fiquei feia. Mas não sei o que, não sei o que. Que pensamentos são esses que estão tentando me sabotar, que estão tentando fazer com que eu acredite de que não é bom o suficiente? Da onde que ele vem? Da onde que ele surge? Ele é uma ideia que tem dentro de mim. E essa ideia surge de onde? Será que algum dia eu tive, por exemplo, um comentário vindo
de algum membro familiar meu dizendo que eu não era boa o suficiente, ou de que não estava bom o que eu estava fazendo? Será que em algum momento eu não passei por alguma situação onde eu acreditei que eu realmente não era capaz? Por exemplo, assim, quando a gente tem pais super protetores, e daí você vai subir no muro e o pai fala, desce daí que você vai cair. E aí a criança vai lá e cai. Ou então, não faz isso porque você não pode, você não é capaz. Então, talvez a gente já naquela ideia veio já com alguns padrões lá da nossa infância colocados por situações que a gente passou. E esses pensamentos surgem quando a gente vai fazer algo. Então, lá nosso pai dizia, não faz porque tu vai cair, tu vai te machucar. Já cria uma limitação na nossa cabeça de que coisas novas e diferentes são perigosas. Então a gente já começa a encarar aquilo com um pouco de medo. E lá no fundo do nosso subconsciente fica dizendo que a gente não é capaz. Então só a prática de você se observar e se questionar de onde surge aquele pensamento já é algo assim que é libertador. Você já começa a romper os padrões de pensamento só quando você observa e se fala, caramba, eu tô tendo aqui um pensamento sabotador. Da onde que ele vem? E quando você começa a ir profundamente a refletir do porquê que você pensa isso, você encontra essa base de padrões de comportamentos que vem dessa infância, e aí você vai dissolvendo isso e vai, de certa forma, ressignificando, né, dentro de si. E aí vai tendo uma mudança de como você se enxerga e como você enxerga os desafios. E aí você vai ter mais capacidade de empreender com segurança. Então o autoconhecimento, ele vai permitir com que a gente crie dentro de nós uma força interior para empreender e principalmente para sair da nossa zona de conforto e romper com o medo que geralmente a gente tem frente à vida, né? Um empreendedor bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, ele não é uma pessoa que tentou uma vez e deu certo. Na verdade, são bem poucos os que tentaram uma vez e deram certo. Geralmente, um empresário bem-sucedido, ele teve diversas vezes em que ele quebrou a cara, de que ele caiu, de que não deu certo. Só que ele nunca desistiu. Mas o que faz uma pessoa desistir? Esse que é o negócio. É você se questionar o que me leva a desistir quando eu começo. Tem várias meninas que já me procuraram querendo empreender com flores. Várias. E eu dei várias dicas para elas, falei como eu comecei, falei como elas poderiam começar e não sei o quê. E teve algumas que começaram. E, olha, eu acho que nenhuma das que eu conheço e que conversaram comigo sobre empreender com flores continuaram, nenhuma. Elas desistiram. E a minha pergunta é, por que desistiu? Qual foi o pensamento que surgiu que levou a desistir? Porque tentei uma vez uma coisa e não deu certo. Daí tentei outra e também não deu. Ai, não é pra mim. Será que não é pra você? Ou será que você tem alguma coisa dentro de você que não tá deixando você progredir? Sabe por quê? Porque quando a gente se desenvolve em alguma coisa, muita coisa a gente tem que deixar pra trás. E essas coisas são internas nossas. A gente vai ter que deixar a preguiça de lado. A gente vai ter que deixar o medo de lado. A gente vai ter que deixar a preocupação de lado. A gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente carrega para se desenvolver. Então, quando a gente começa uma coisa e desiste, será que a gente está desistindo do empreendimento ou a gente está desistindo da mudança que isso vai produzir na nossa vida? Essa é a pergunta. Porque o autoconhecimento traz exatamente uma mudança para ser feita. E o empreendimento, quando ele é colocado em ação, ele vai trazer uma mudança a ser feita. Porque a pessoa vai ter que ter disciplina,
ela vai ter que ter ordem, ela vai ter que ter organização, ela vai ter que ter coragem, ela vai ter que ter altruísmo, tantas coisas, virtudes que ela vai ter que cultivar dentro dela para que aquele empreendimento dê certo. E muitas vezes a gente desiste por não ter essa capacidade de querer enfrentar a si mesmo, que é sair da zona de conforto. Então, por isso que eu falo sobre o autoconhecimento é a chave mais preciosa para o triunfo, para triunfar no seu empreendimento. Porque o empreendedor, ele tem a visão de empreender, mas ele principalmente tem a visão de como solucionar os problemas que vão surgindo. E esses problemas que vão surgindo, eles muitas vezes são produzidos pelas nossas faltas de capacidade. Então a gente precisa se capacitar para solucionar certos problemas. E muitas vezes a gente tem preguiça de se capacitar. A gente tem preguiça de se desenvolver. E é isso que faz o nosso negócio ir cada vez mais dando errado. Porque a gente tem uma preguiça enorme de ir lá, aprender e colocar aquilo em prática e fazer. Então, o autoconhecimento, ele permite a gente entender essa estrutura psicológica que a gente tem. Ele vai mexer com essa base e vai fazer com que a gente mude. Não adianta só olhar para dentro, perceber isso e não mudar, né? A gente tem que olhar para dentro, perceber isso e criar um sistema de mudança dentro de nós. Mas não é possível mudar sem reconhecer o que de fato está causando aquele dano. Se eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim, por exemplo, não adianta só eu reconhecer isso. Eu tenho medo do que os outros vão pensar. Não adianta só eu reconhecer isso. Eu tenho que mudar esse meu conceito, essa minha forma como eu vejo a vida. Eu tenho que, de certa forma, eu vou usar a palavra ressignificar, é uma palavra muito usada no meio espiritual, né? No meio do desenvolvimento espiritual. Ressignificar. Mas o que é isso? Você tem que mudar esse padrão de comportamento dentro de você. Você tem que mudar esse padrão psicológico dentro de você. Isso é ressignificar. Então, você tira uma coisa, uma informação e coloca outra. Para isso precisa de compreensão, mas para isso precisa de autoconhecimento, precisa olhar, enxergar. Porque a maior dificuldade das pessoas hoje é de fato enxergar quais são os seus reais problemas. Esse é a maior dificuldade hoje. Então, essa ferramenta chamada autoobservação, observação de si mesmo, é a ferramenta mais segura e mais eficaz de você olhar. Mas não adianta só você perceber que tem um pensamento, você tem que ir um pouco mais a fundo e refletir da onde ele veio e qual é a origem dele. Eu quero gravar mais vídeos falando sobre como você produzir essa mudança real desse padrão de pensamento. Mas eu acho que só o que eu já falei hoje de observar a si próprio, né? E perceber quais são os seus pensamentos e anotar também, né? Anotar eles assim, né? Tipo, eu penso que eu não vou conseguir, eu penso que eu não sou capaz, eu penso que eu não sou bonita, eu penso isso. Anotar isso e percebendo que existe um padrão em relação a cada coisa, né? Eu sei que isso é uma coisa que requer energia, tempo e vontade, né? Porque a pessoa... Hoje a gente só quer resultado, né? A maioria das pessoas quer empreender para ganhar dinheiro. Eu sei disso. Mas quem tá aqui nesse canal acompanhando quer empreender com propósito. Quer empreender com vontade de viver, né? Não só de ganhar dinheiro, mas com vontade de se conectar com algo real e profundo, trabalhar com uma coisa que realmente faça sentido e desenvolver a vida, se desenvolver como pessoa dentro do que ela está empreendendo. Então eu acredito que quem está acompanhando esse conteúdo está nesse lance mais, digamos, espiritual da coisa do que simplesmente querer ganhar dinheiro. Se o negócio é ganhar dinheiro, ele vai precisar passar por isso. Acontece que quem ganha dinheiro
de verdade, assim, que quem ganha dinheiro, tem uma estrutura psicológica muito bem montada e muito bem compreendida, e a pessoa consegue, de fato, não cair nessas ciladas, porque ela tem uma estrutura psicológica. Quem veio do nada, quem não tem essa estrutura, está aqui buscando como fazer. Então, esse é o primeiro passo, observar a si próprio, observar os pensamentos, observar os sentimentos, e ir caminhando no sentido de entendendo que nós mesmos somos os nossos sabotadores. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que essa técnica que eu passei faça sentido e que você consiga praticar, e a gente vai conversando sobre isso à medida que a gente vai postando novos vídeos. Então, um beijo e até o próximo.